Pessoal, a técnica do renascimento, também conhecida como renascimento uterino, é uma prática terapêutica que busca reconectar o indivíduo com suas experiências intrauterinas. Olha que doido! Olha que legal, visando a cura de traumas. As perinatais também, né? Emocionais e profundas, gente, as curas profundas. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a psicóloga Grisiele Silva, que sabe tudo sobre esse tema. Oi, querida, boa tarde. Olá, boa tarde, querida. Tudo bem? Tudo ótimo. Graças a Deus. Você vai ficar hoje para experimentar, né? As delícias do chefe. Já estava ali pensando nesse momento. Grise, esse negócio... Pode chamar você de Grise? Claro, a maioria dos meus clientes me chamam de Grise. É, né? O que é a técnica desse renascimento? Essa técnica ela é maravilhosa, uma técnica que foi percebida por um médico psiquiatra na década de 70, um médico norte-americano, onde ele percebeu quase que acidentalmente, num processo de meditação pessoal dele, que ele conseguiu acessar, através de uma respiração específica, que nós chamamos de respiração circular conectada, ele conseguiu acessar as memórias intrauterinas, as situações que ele tinha vivenciado no útero da mãe dele. E ele tinha passado ali por experiências bastante traumáticas, né? Tinha sido uma gestação com características bem difíceis. E à medida que ele percebeu isso, ele pôde dar um novo significado àquelas situações que ele tinha vivenciado através das vivências da própria mãe. E com isso, ele percebeu grandes mudanças na vida dele, na atuação dele. Que legal. E aí ele teve um insight, ele falou, uau, médico psiquiatra, trabalhava com pessoas com dificuldades emocionais, primeiro ele testou com ele mesmo várias vezes para ver se funcionava, se não tinha sido uma obra do acaso. Assim que ele percebeu que era realmente daquela forma, ele começou a utilizar isso com seus pacientes psiquiátricos e os resultados foram incríveis. As pessoas modificavam muito os seus comportamentos, mudavam os seus padrões e muitas daquelas dificuldades emocionais deixavam de existir quando essas memórias intrauterinas eram acessadas. E a partir daí ele começou a difundir esse conhecimento pelo mundo, graças ao Divino Pai Eterno, isso chegou até aqui, chegou até a minha professora, que me passou todo esse ensinamento, toda essa experiência. Infelizmente eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Ele faleceu no ano de 2019, em setembro de 2019, mas minha professora foi aluna direta dele, foi aluna primeiro de uma aluna dele, depois foi aluna direta dele e me passou esse conhecimento e hoje eu tenho a honra de ser professora dessa formação aqui em Goiânia. Então essa técnica, ela permite isso, que a gente acesse essas memórias. Muitas pessoas têm clareza. Eu, por exemplo, quando passo pela técnica, eu tenho clareza exata do que aconteceu. De olhos fechados, eu vejo as situações acontecerem. Eu me vejo dentro do útero da minha mãe. Eu me vejo... A última experiência que eu tive, eu senti o momento em que as minhas unhas começaram a crescer, que o meu cabelo começou a crescer. Que doido! Eu percebi a mudança física acontecendo a cada momento ali no período intrauterino. Percebe-se as vozes do lado de fora, a voz da mãe que ecoa de um modo diferente, porque ela ecoa tanto do lado de fora como para o lado de dentro. Então a gente tem clareza da voz da mãe, a gente sente a presença das pessoas. E para mim a parte mais impactante, porque isso para mim era meio que natural, né? Você está dentro da mãe, é fácil perceber que as coisas estão acontecendo com o corpo da mãe, mas perceber muito dessa conexão com o pai. Isso foi para mim incrível e impressionante. Foi uma grande mudança na minha vida e é uma grande mudança na vida de muitos dos meus pacientes. Você pode compartilhar um pouquinho mais sobre essa experiência sua com seu pai conosco? Sim, sim. Quando somos concebidos, 50% de nós é o nosso pai, são as células do nosso pai, 50% as células da nossa mãe, né? Assim que nós somos constituídos. Então isso faz com que a gente tenha uma ligação de um modo quase inexplicável com essas duas pessoas. Com a mãe,
é fácil perceber, estamos ali habitando o corpo dela, tudo que ela produz de hormônios, todos os sentimentos, pensamentos, tudo isso chega até o bebê através do cordão umbilical, né, através dessa corrente sanguínea. Com o pai não tem essa ligação, mas nós temos uma ligação que eu costumo dizer, isso não foi Leonardo que disse, não, essa é uma fala minha, nós temos uma ligação de alma com o nosso pai. Olha nós que somos legal. constituídos dele. Por exemplo, em uma das minhas experiências, no momento em que eu estava vivenciando, o momento em que meu pai soube da gestação, eu tive clareza do pensamento do meu pai naquele momento. E qual foi o pensamento dele? Ele ficou muito feliz, mas ele também ficou muito preocupado. Um pai muito amoroso, muito cuidadoso, ele se preocupou com a questão financeira, com dar uma vida melhor a essa família que estava crescendo. Você é a primeira? Sou a segunda A segunda. filha. Né? E isso fez com que ele tomasse algumas decisões, inclusive a respeito da mudança profissional dele. Olha! Ele passou a empreender, né? Montou a sua empresa a partir daquele momento em que ele soube que eu existia. E isso é algo muito positivo. Nossa, né? Isso é uma vitória! Porém, isso me causou um sentimento de culpa, porque durante um certo tempo meu pai trabalhou muito. Porque ele tinha uma preocupação em nos oferecer, enquanto família, e essa família maior, né, agora, em nos oferecer algo melhor. E isso fazia com que ele trabalhasse muito, até que essa empresa ficasse realmente constituída, ele continuava no trabalho dele e na empresa dele, então isso fazia com que ele virasse muitas noites trabalhando. E eu lá, um bebezinho, quando meu pai decidiu isso e ainda na gestação começou a trabalhar muito, falei, nossa, sou culpada pelo tanto que o meu pai trabalha. Isso me trouxe um padrão de trabalhar muito e um padrão de ter dificuldades de um ganho além do necessário. Foi impressionante a mudança que eu tive quando esse ponto foi ressignificado. Quando eu percebi isso, claro, através de uma renascedora, né? Nós estávamos ali no curso e essa minha colega me renascendo e me ajudou a perceber e dar um novo significado a essa situação, automaticamente o meu padrão no trabalho modificou. E isso mudou os meus resultados, inclusive financeiros. Então quer dizer, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você se sentia culpada e você tinha um limite que você ficava limitada àquele valor. Exatamente, como se eu não merecesse, mais do que aquilo, porque coitado do meu pai, trabalhou tanto para isso. Então era como se fosse uma autopunição. Então, até o tipo de cliente que eu atraí eram clientes que não podiam pagar muito, eram clientes que eu acabava muitas vezes fazendo um trabalho gratuito, porque eu me limitava nos meus próprios ganhos. Isso era uma crença minha de autovalorização. Seu pai é vivo? Faleceu tem 1 ano e 2 meses. Mas há alguns anos eu dei esse novo significado e isso foi assim uma mudança incrível. Hoje eu tenho um espaço terapêutico chamado Espaço Beija-Flor em honra e em homenagem ao meu pai, inclusive. Ai, que coisa linda! E ali, né, esse trabalho que eu faço todos os dias é levando para as pessoas aquilo que meu pai tinha de mais profundo, que era muito amor e muita alegria. E ele me entregou isso desde o momento em que ele soube que eu estava ali, uma sementinha na barriga da minha mãe, até o último dia de vida dele. Gente, vocês estão se identificando com tudo isso que a Grisiele está contando pra gente? Olha que técnica mais incrível! Já pensou o tanto que você pode se libertar de coisas que você nem sabe que aconteceram com você? Eu não fazia ideia disso, não tinha a menor noção que isso tinha acontecido. E a gente fica arrastando corrente pro resto da vida. E grande parte das pessoas imaginam que uma técnica dessa deve ser utilizada somente em casos onde tem um trauma muito grave, que a gente sabe. Por exemplo, uma mãe que foi abusada, uma mãe que sofreu violência, gestação que teve riscos, enfim, traumas evidentes, né? A gente percebe ali na gestação. E óbvio, isso ajuda demais. É impressionante a mudança das pessoas a partir
partir dessa técnica. Mas não é só para essas pessoas, porque nós colecionamos situações que nós não fazemos ideia de como nós recebemos aquela informação quando éramos uma sementinha lá dentro. O bebê, e Leonard trouxe isso, né, nos mostrou isso, o bebê, ele tem percepções, ele tem aprendizados e ele toma decisões, mesmo sem nem entender a linguagem, essa linguagem falada que nós temos aqui. Ele ainda não tem essa percepção, ele não entende as palavras, não é essa percepção. Por isso que eu falo que é uma ligação muito mais de alma do que do nosso corpo aqui. É algo muito maior, é algo muito mais profundo. Gente, a linguagem era a linguagem do sentimento. Exatamente. É a linguagem da alma, não era a linguagem da fala. Exatamente. Que trem doido, eu quero fazer isso. Sabe aquela coisa de, sim, de você ter uma ligação tão forte com alguém que se alguém não precisa te falar nada para você entender o que está acontecendo, isso acontece lá dentro da barriga da mãe, desde aquele momento isso acontece. Olha só. E agora você imagina a transformação na vida de pessoas que passaram por traumas graves, de mães que, coisas simples, às vezes, a mãe caiu um dia gestante e não aconteceu nada com o feto, mas ela se preocupou com a vida daquele feto. Aquela preocupação traz um padrão de medo muitas vezes para esse bebê. A forma com que esse parto aconteceu, se esse bebê conseguiu nascer pela sua própria força, se ele passou pelo canal vaginal, isso deixa marcas. A marca, a informação de que eu sou capaz. Se eu conseguir passar por um espaço tão pequeno que visivelmente não me cabia e com a minha força e com a força do corpo da mamãe eu consegui fazer isso, isso me dá uma força emocional enorme para inúmeras outras situações da vida. Isso gera um padrão. Porém, quando essa pessoa se sente enroscada ali e ela tem medo de seguir em frente e morrer, porque nós não sabemos o que tem do lado de fora, né? Vivenciar esses minutos antes do nascimento é uma coisa impressionante, é o que o bebê sente ali. 99% das pessoas sentem muito medo, ficam muito ansiosas. Esse gera um padrão. O resultado de como esse processo acontece gera um padrão. Se nós nascemos de parto cesariana, eu nasci de parto cesariana e isso tinha deixado marcas assim muito grandes em mim. O nascido de cesariana, ele tem muita dificuldade de acabar as coisas, de resolver, de dar o último passo. Muitas vezes são procrastinadores, vão deixando as coisas para depois, fazem tudo com muita competência. Na hora de finalizar, de ter o sucesso, sabe, do colher os louros. Aí alguma coisa acontece, alguma coisa dá errado, às vezes ele perde prazos. Às vezes ele se desinteressa por aquela ação, ele não tem mais o desejo. Então, eu já vi esse filme. Isso é típico de quem nasceu de parto cesárea ou nasceu de parto natural, mas se sentiu preso e teve muito medo de seguir em frente. E agora uma mãezinha que está nos vendo agora, que está ouvindo tudo isso e está pensando, quando eu fiquei grávida, eu não foi planejado, né? E passou pela minha cabeça que, como você disse, aconteceu um acidente e a mãe, eu queria, assim, alguma coisa natural fizesse com que essa gravidez fosse interrompida, mas não eu interrompendo, alguma coisa acontecesse porque isso tudo é muito novo, isso tudo tá acontecendo de uma forma estranha e eu queria ter um pouquinho mais de tranquilidade. Isso vai afetar esse bebê? Completamente. Mais de 70% das gestações não são planejadas. 70%? Mais de 70%. Então, menos de 30% foram planejados, desejados, esperados. O restante, desses 70%, metade disso, mais ou menos 35%, levam um grande susto, porque tem aqueles que não estão esperando, não estão planejando, mas vem e que beleza, que maravilha e tal. Mas metade disso, então por volta de mais ou menos 35% das gestações, essa mãe, esse pai, essa família, às vezes os dois, se sentiram com muito medo, desesperados, arrependidos e não conseguiram logo nos primeiros tempos, amar essa criança, desejar que aquilo acontecesse. Que veio primeiro o susto.
E aí, quando eu falo esse amar, eu tô falando desse amor que esse que a gente conhece, né? De carícias, porque na verdade o susto, o medo e o desespero, ele também vem por amor. A grande maioria das vezes isso acontece por um medo de não conseguir entregar àquela criança aquilo que essa criança merece. Medo da incompetência. Então esse medo ele vem porque esses pais já amam esse filho. De modo geral, a não ser os pais adoecidos emocionalmente, de modo geral, todo pai e toda mãe ama os seus filhos. Isso é regra geral, tá? Então, mesmo aqueles que têm medo, que desesperam, que têm susto e até que desejam que essa relação, que essa gestação não siga em frente, isso acontece por amor. Essa técnica, ela só funciona para essa questão intrauterina ou também com 2, 3, 4, 5 na primeira infância? A gente trabalha gestação, nascimento e primeira infância. Primeira infância. Nessa técnica específica, porque é através dessa respiração, né? Mas eu também sou especialista em outra técnica que nós chamamos de regressão de memória, que aí eu trabalho qualquer fase da vida. É de um jeito diferente, a respiração é diferente, mas eu trabalho qualquer parte dessa vivência, dessas experiências. Mas o renascimento nós trabalhamos aí até esse período da primeira infância, que é a nossa base mais valiosa. São as nossas memórias mais importantes, porque tudo que vem a partir dali vem já como consequência desses aprendizados e dessas crenças que nós fazemos a partir dos momentos intrauterinos de nascimento e de primeira infância. Olha, impressionante tudo isso. Muita gente que está nos vendo aqui em vários lugares do Brasil para fazer uma consulta, como é que chama? Uma terapia com você. Você faz online também? Essa técnica em específico não deve ser feita online. Por quê? Por motivos de segurança. Nós nunca sabemos qual é a extensão dos traumas daquela pessoa. Mesmo que ela entenda que tudo ocorreu muito tranquilo, tudo muito bem, tudo foi uma gestação muito normal, nós não temos clareza do que aconteceu lá. E muitas vezes, se o trauma foi vivenciado por aquele bebê de um modo muito profundo, isso vai trazer reações físicas muito fortes. Então, o renascimento ele deve ser feito sempre ao lado do renascedor. Porque pode acontecer situações, inclusive, da pessoa parar de respirar. Eita. E aí nós temos um manejo para que essa pessoa, então, retome, né? Por isso que existe todo um treinamento. É uma técnica que deve ser feita por pessoas especializadas. Não é qualquer um, vou entrar lá na internet e descobrir como é essa respiração e vou começar a respirar aqui sozinha. Não, isso é perigosíssimo. A partir de uma certa experiência, isso pode acontecer. Hoje eu posso fazer isso sozinha, porque eu já passei por muitas técnicas, por muitas vezes pela técnica. Eu já sei que, né, o que eu tinha de trauma já foi resolvido. Muita então leitura. Eu tenho essa clareza, mas para quem não passou muitas vezes pela técnica, não é recomendado. Precisa estar com um profissional habilitado e ao lado dele, porque se você parar de respirar, se você tiver qualquer reação aí física mais grave, tem uma pessoa especializada ali do seu lado para ter o manejo, né, para que tudo corra bem, para que tudo aconteça do modo esperado. E sim, eu tenho situações das mais inusitadas. Ou seja, além de psicólogo, você é uma UTI. Sim. A última pergunta que eu queria fazer, Grise, quais os tipos de bloqueios emocionais que podem ser liberados através dessa prática do renascimento? Medos, dificuldades de autoestima, porque a nossa autoestima começa a ser formada desde o período gestacional. Então, se a mãe passou por dificuldades, de modo que esse bebê entendeu a vida como sendo difícil e ele como sendo incapaz de lidar com as situações da vida, essa autoestima vai ser formada a partir dessa informação. Então, medos de modo geral, fobias, né? Autoestima, autoconfiança. Dependendo de como o que aconteceu nessa gestação, esse bebê confia ou não no corpo dessa mãe.
por exemplo, né? Situações que a mãe passou por situação física mesmo, onde pode ter faltado nutrientes para esse bebê não recebeu tudo que ele precisava, isso pode gerar uma falta de confiança no corpo da mãe. A forma com que eu confio no corpo da minha mãe é a forma com que eu vou confiar na minha mãe, a forma que eu confio na mãe, a forma que eu confio na vida, a forma que eu confio na vida é a forma que eu confio em mim. Nossa, é uma cadeia. É uma cadeia. Então, situações que parecem coisas simples podem gerar aí grandes dificuldades. Dificuldades físicas, dificuldades respiratórias. Olha só. Dependendo do que aconteceu no momento do parto, né? Esse bebê pode ter aí asmas, por exemplo. Sim. Situação de cordão, circular de cordão no pescoço. É muito comum que esse bebê desenvolva asma, problemas respiratórios de modo geral. Ou, às vezes, dificuldade de se comunicar com as pessoas. Gente, o negócio é complicado. É muito extenso. É uma lista gigantesca. Já tive casos de cura de enxaqueca a partir por um parto, ressignificando um parto de fórceps, onde o aparelho, né, que é tipo um garfo, né, que puxa esse bebê, ele apertou e machucou fisicamente essa cabeça e isso deixou essas marcas no emocional, né? E isso gravou e gerava. Então, toda vez que essa pessoa se sentia pressionada, a crise de enxaqueca vinha. Porque lá no inconsciente depois de uma pressão vem a dor de algo pressionando aqui. Foi uma cura belíssima. Nossa, eu quero que você conta mais dessas histórias aqui pra gente. Vou te contar. Bora lá. E agora eu vou agradecer muito primeiro a você, Grise. Essa nossa conversa hoje foi muito esclarecedora, foi muito legal saber disso. Agora vem cá, deixa eu abraçar esse menino aqui que eu amo tanto. Deus te pague, amém. Deus te abençoe por você estar sempre aqui pronto para compartilhar com todos vocês essas receitas tão simples, tão gostosas e tão práticas. A você que está em casa, muito obrigada pela audiência.